Hoje é o terceiro tema do nosso Seminário de Vida no Espírito. E você deve ter percebido que até este presente momento, todas as coisas que fomos partilhando com você foram mostrando que independiam de cada um de nós. Deus te ama porque Ele é amor, porque Ele é Pai, independente de cada um de nós, de nossa atitude. Nós vimos que o pecado habita em nós, no gênero humano, e bloqueia a graça de Deus e nada podemos fazer por nós mesmos para sair disso. Hoje continuamos nesta mesma toada. Deus, sabendo que não podíamos nos salvar por nós mesmos, que repetíamos as nossas fraquezas e mesmo com os ensinamentos que foram apresentados ao povo de Israel em todo o Antigo Testamento, as leis de Moisés, a lei se tornou um peso. Não conseguiam viver a vida nova pelas suas próprias forças. Deus então cumpre as suas promessas. Deus cumpre as profecias. Aliás, todas as profecias, centenas de profecias, coisa que estatisticamente seriam impossíveis de poderem ser cumpridas numa única pessoa, foram em Jesus Cristo. E começa dizendo que Deus intervém na humanidade. Deus, sabendo da nossa fraqueza, envia seu Filho único para viver entre nós. E o envia como homem, na natureza humana, demonstrando que a natureza humana só poderia ser salva pela natureza divina quando unisse essas duas realidades. Então Jesus se encarna. Deus escolhe uma jovem, a Virgem Maria, para ser mãe do seu Filho. Alguém que foi predestinada, mas era humana, não era semideusa, não era deusa, era mulher. E essa mulher topou a parada ao dizer sim. E o anjo, quando anunciou a missão dela, ela não titubeou, porque com uma fé imensa, a resposta humana ao chamado divino. E o Espírito a cobriu com sua sombra, e ela ficou grávida do Espírito Santo, para gerar o Emanuel, o Deus conosco. Este menino cresceu entre nós e cresceu de forma humana, viveu de forma plenamente humana, com todos os limites humanos, o que era necessário para poder reverter essa natureza que havia caído e que não podia mais se encontrar com Deus, não experimentava mais o amor de Deus. E aí nós vamos ver que após a sua maturidade, batizado no Rio Jordão, proclamado pelo Espírito Santo que desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e a voz que desce do céu e diz: eis meu filho muito amado, em que eu pus toda a minha complacência. Este homem sai pelo mundo por 3 anos, anuncia a verdade, anuncia e proclama a realidade do Evangelho, metas muito mais difíceis de serem cumpridas do que eram os 10 mandamentos, do que eram todos as predisposições, os pressupostos que Moisés colocou no Deuteronômio, nos Números, no Êxodo, no Levítico. Nada que podíamos cumprir, muito mais longe. Mas agora, ele dava uma chave para tudo isso. Então, apesar de Jesus ter feito milagres maravilhosos, curado os enfermos, ressuscitado mortos, apesar de multiplicar os pães, a grande missão dele era dar a vida. E é por isso que ele diz: eles não tomam a minha vida, eu é que a dou, e eu a entrego livremente. E apesar de parecer que foi toda uma armação, ele a entregou, porque poderia ter convocado os seus anjos que o defenderiam, como ele mesmo disse lá no Calvário, quando Judas o entregou. Judas, já dominado pelo demônio, desesperado, porque via o seu fim próximo. Jesus então se entrega, deixa-se flagelar pelos nossos pecados. Ele que não tinha pecado, recebe no ombro os pecados, e é o que ele vai dizer lá no Horto das Oliveiras, no seu momento de maior agonia, quando ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E aí ele olha na balança de suas mãos e diz: todos os teus filhos, Pai, e eu, o teu filho. E ele escolhe então todos nós e deixa-se ser levado, flagelado, coroado com espinhos, carregando uma cruz, sendo humilhado de não conseguir carregar o seu próprio sofrimento. Quantas vezes a gente não diz assim: bom, já que eu vou passar por isso, eu vou passar sozinho. Não, ele não aguentou, precisou de um Simeão,
alguém que não era nem seu seguidor, não era nem seu discípulo, passava por ali por acaso, para lhe carregar a cruz junto, para dizer: todas as humilhações eu passei. Escarros, brincadeiras, jogos, roupas, amigos, tudo ele perdeu. E na cruz, num grande brado, entrega o seu espírito, como diz São João. Eu gosto muito de pegar o Evangelho de João, porque narra a primeira parte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a palavra de Deus que se torna gente. Ele era Deus, Deus verdadeiro, gerado, não criado. Jesus não foi criado como nós, criaturas, ele foi gerado porque ele já existia desde todos os tempos. Antes que o mundo fosse, ele já era. Apesar disso, se reveste de uma natureza humana e com a sua natureza divina. Ele leva até o extremo do sofrimento e da dor, numa paixão, num amor tremendo, num abraço a nós todos. E entrega-se a nós. Como diz o próprio João, no capítulo 3, versículo 16, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único, não para condená-lo, mas para salvá-lo. Mas um túmulo não pode conter o Senhor da vida. E é por isso que ao terceiro dia, depois de descer até aos mortos e pregar aos mortos, ele ressuscita, retoma a vida, sai do sepulcro, visita seus discípulos e sobe aos céus. Por que fez tudo isso? Porque haviam 3 inimigos a serem vencidos: a morte, o pecado e o adversário maligno, o anjo que arrastou 1/3 dos anjos do céu e que milita contra Deus e fere as nossas vidas e muitas vezes tenta destruir as nossas casas. Jesus deu um remédio definitivo para todos eles, uma cirurgia precisa. Ao se encarnar, engana Satanás. Ao se encarnar, Jesus une a natureza, e aquela natureza vendida ao diabo, ele que se tornou dono do mundo, não era mais dono. Ele vence Satanás. Na cruz, ao sofrer, ao se entregar sem merecer, derrota o pecado. Pecado, você não tem poder sobre Jesus. Ele te venceu na cruz. Mas não adiantava só isso, ele precisava vencer o último inimigo, que era a morte. E ressuscita dos mortos. Jesus, pela sua encarnação, paixão e morte e ressurreição, paga aquilo que o pecado havia deixado em nós. E aquela raiz pode ser arrancada a partir de agora, sem morte. Vamos viver para sempre, sem pecado. Ele habita em nós. Ele crucificou as nossas fraquezas. Eu posso jogar as minhas fraquezas. Ele sabe quais são. Ele sabe quais são os sofrimentos do ser humano. Diabo, você está vencido. Jesus assinou a tua condenação. Em outras palavras, fomos salvos. Deus agiu e na segunda pessoa da Santíssima Trindade recebemos a salvação. Jesus é o nosso Salvador. Aceita hoje Jesus como seu Salvador. Da tua parte é isso. Ele te salvou.